tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Enem, tá, gente? Vocês vão marcar para mim circular função exponencial, tá? Função exponencial, normalmente, ela vai estar trabalhando. Pode marcar função exponencial e logaritmos, os dois juntos. Os dois juntos, tá? Eles vão ter aí no Enem, em média, de 3 questões a 4 se cair em biologia, porque normalmente em biologia cai função exponencial. Então aí vocês vão ter de 3 questões dessas duas partes aí. Quando a gente fala de função exponencial, que entra equações exponencial, inequações, que entra logaritmos e funções logarítmicas, tá? A gente está falando aí de 3 a 4 questões. Pode colocar aí, de 3 a 4 questões. Anota aí no livro de vocês. Beleza. Aí a gente passa, nessa frente B aí, ela não costuma cair muita questão. Então você pode pegar tudo dessa frente B aí, todos esses capítulos e colocar aí que vai cair no máximo uma questão. Porque uma questão tá, pegaram o livro agora? Olha só. Vamos lá na frente A, no capítulo 4, tá? Vocês vão marcar aqui, ó. Eu tô marcando assim por enquanto, ó. Na frente A, eu circulei função exponencial e logaritmos, né? Que é função exponencial, equações, logaritmos, tudo isso aqui, ele vai cair no Enem de 3 a 4 questões, tá? Cai 4 questões se cair também em biologia, tá bom? Se cair em biologia, questões aí de crescimento populacional, de bactérias, alguma coisa, vai cair em biologia função exponencial. Beleza. Outra coisa, da frente B, vai cair no máximo uma questão. Não é comum cair esse tipo, porque a frente B, nossa, ela é muito teórica, essa parte aqui. Na frente C, você pode marcar a frente C toda, tá? Prismas, cilindros, cones e pirâmides, ele vai cair aí, em média, umas 4 a 5 questões. 4, 5, até 6 questões pode cair, tá? Pode colocar aí umas 5 questões. Em média, isso aqui. Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque normalmente uma questão de prisma e pirâmide, ele coloca tudo na mesma questão. É uma questão de cone, ele mistura com a questão de esfera. Então, isso tudo ele acaba colocando num bolinho só e agrupa essas questões. Tá? E a gente vai falar, como a gente está baseado no Enem, eu vou falar com vocês algumas características importantes para o Enem, tá? Especificamente o Enem. Não sei como vai ser o Enem desse ano, né, desse ano que vai acontecer em janeiro, e como que vai ser essa prova online, se vai mudar o estilo de prova, então, mas até então, o que acontece no Enem é isso aqui que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Vou estar passando primeiro só o conteúdo de 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 matemática, tá? Não vou passar os outros conteúdos de química, física e biologia, porque acho que você tem professores aí que são bastante competentes nessa área e não vai precisar eu estar passando aí para vocês, beleza? Eu posso até mandar esse slide depois. Então, estão perguntando se eu vou fazer isso com os outros livros, né? Semana que vem eu vou, tá? Semana que vem. Não preocupe, a gente está no livro 4, o livro 5 cai muita coisa, gente, que a gente vai pegar, tá? A gente vai ver, a gente já viu estatística, mas vai ter probabilidade, a gente já viu combinatória? A gente vai ver combinatória, vai ver mais estudos aqui, então tem bastante coisa aí que a gente precisa ver ainda, tá? Então, primeiro, a gente vai falar hoje sobre uma prova do Enem, né? Os pilares para uma boa prova, né? Primeira coisa que você precisa estar em mente é o conteúdo, né? Você precisa ter o conteúdo na cabeça, né? Se você não tiver o conteúdo da sua prova na cabeça, não adianta nada você ter uma estratégia de controle emocional e foco se você não souber a matéria, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o que a gente está trabalhando aqui desde o início do ano. A gente está trabalhando com conteúdo, a gente está trabalhando com exercícios, a gente está trabalhando, gente, com muito exercício, né? E principalmente em matemática, você vê que se mudou uma coisa na questão, se ele pediu uma coisa diferente ou se pediu um processo inverso, muda todo o processo, né? A lógica matemática é a mesma, mantém a lógica, só que muda o quê? Muda
a dinâmica de resolver isso, né? E se muda a dinâmica, a gente pode falar que muda aí, basicamente, a questão, né? Então, quanto mais questões vocês fizerem, quanto mais questões vocês treinarem, independente se é de Enem ou de qualquer outro vestibular, isso vai aumentar o repertório de interpretativo de vocês, tá? Por isso que eu sou chato mesmo, pego no pé, falo que tem que fazer exercício, porque matemática não se aprende sem exercício, tá, gente? Depois de conteúdo, a gente vem para estratégia, né? E o que seria estratégia? É uma estratégia de prova mesmo, né? Você saber quais são as questões que você tem mais facilidade, com que você faz mais rápido, né? As questões daquela que você tem mais dificuldade, sem entender, né, de verdade, quais são suas dificuldades, quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. Eles falam, ah, mas meu ponto fraco é matemática, né? Vem com aquele mimimi, aquela choradeira desgramada, né? Mas não é assim, gente. Todo mundo tem um ponto forte, né? Então, dentro da matemática, tem algo que você é muito bom e tem algo que você é muito ruim, né? Ninguém é expert em tudo. Eu mesmo sou mestre em falta de atenção, né? Na última prova do Enem, na primeira folha, assim, ó, eu fiz tão rápido, eu achei que estava acertando tudo. Quando foi ver, eu errei as 3 primeiras questões, que eram fáceis por falta de atenção, né? Então, assim, tem que prestar muita atenção nos conteúdos, né? Eu tenho um conteúdo muito bom, né? E quando vai para a parte de estratégia, eu peco em quê? Na falta de atenção. E é isso que a gente tem que ir treinando, né? Treinar o quê? A estratégia que você vai utilizar. Por exemplo, você vai primeiro resolver os seus pontos fortes, você vai primeiro nas questões fáceis, né? Vai primeiro nas questões médias, vai primeiro nas questões difíceis. Como é que você vai desenvolver isso? Cada um tem seu método. E para que serve? A gente pega os simulados Bernoulli, a gente vê que os simulados Bernoulli, eles vão servir para vocês treinarem a estratégia de prova, né? Não sei se Costa ou Léo teve tempo de conversar isso com vocês, mas é isso importante. Como é uma estratégia bem definida que eu gosto de fazer, eu vou mostrar aqui logo para vocês, tá? Beleza, a gente vem aqui para controle emocional, que é o tão quanto importante quanto os outros dois, porque se você não tiver um controle emocional, você não consegue desenvolver sua estratégia e acaba esquecendo o conteúdo, né? O controle emocional vai depender de toda a preparação que você teve ao longo do percurso, sabe? Você vai treinando isso, por isso que, gente, o simulado mesmo ali é ótimo para você treinar isso, sabe? Mesmo cansado, se tiver com dor de cabeça, vai chegando um dia na prova do Enem, você está cansado e com dor de cabeça, né? Então você tem que saber lidar com aquela situação. Infelizmente, não tem uma outra chance, uma outra oportunidade para você fazer aquela prova. Então, graças a Deus que o Enem adiou, né? Que senão não daria tempo para a gente ver o conteúdo, fazer as revisões, ver tudo que a gente teria que ver, né? Porque senão a gente estaria bem atrasado. E para o Enem, falando, tá? E é bom a gente ter esse controle emocional ao longo das nossas provas. Gente, qualquer dúvida que tiverem, qualquer pergunta, vocês podem mandar, tá? Eu vou responder ao final dos slides. Falando sobre foco, né? E o foco é uma das partes aí que é muito relevante, porque quando você for estudar, né, você tem que ter o foco. Porque tem gente que passa uma mosca, a pessoa olha para a mosca e fica 2 minutos olhando para a mosca, gente. O cachorro está aqui do lado, aí vai mexer com o cachorro. O celular pisca, aí vai mexer com tudo, gente. Tudo é um motivo para tirar a atenção quando você está estudando, né? Tem gente que tem o prazer em estudar, mas tem gente que não tem, faz por obrigação. Eu entendo isso, né? Se você, né, meu papo aqui para você que não gosta de estudar e faz por obrigação porque quer passar uma faculdade, né? Se você não gosta de estudar e faz isso por obrigação, qualquer coisa vai tirar sua atenção e vai te prejudicar na hora do estudo. Então não adianta você fazer ter muito tempo de estudo se esse estudo ele não é válido porque você está mexendo com muitas outras coisas. Então eu recomendo que vocês tirem o celular, coloquem o celular em modo avião, faz alguma coisa assim para desativar a notificação, desativar a luzinha, desativar qualquer coisa que você sabe que tira a sua atenção. A gente sabe que tira a nossa atenção, né? E manter o foco. Para isso, você precisa treinar para quando chegar na hora da prova, você estar focado na sua prova, tá? Aqui estou relacionando os conteúdos de química, tá? Conteúdo de química, como é cobrado, que é a parte mais importante, só que eu não vou falar aqui com vocês de química. Também não vou falar aqui dos conteúdos de física, depois eu mando esses slides para vocês, tá? Como é cobrado as habilidades e competências, o conteúdo de biologia aí,
Também vou mandar para vocês como é cobrado, que são as habilidades e competências, e vamos lá para a parte do conteúdo de matemática, tá? Aqui é a parte que eu quero trabalhar com vocês um pouquinho. Vocês sabem, gente, olha só. Só voltando aqui, ó, se você pegar conteúdo de física, você vai ver que física ela vai ter no máximo 15 questões, né? Química, no máximo 15 questões. E biologia, né, você vai ter aí no máximo 15, 18, 19, 20 questões, né? O conteúdo de biologia é um pouquinho maior do que das outras matérias. Mas você pensa, você tem uma prova de ciência da natureza que vai ter 45 questões em vários conteúdos, ou seja, muita coisa que você vai ter em química, física e biologia. O conteúdo de matemática, embora ele seja muito grande, né, os conteúdos eles se relacionam, né? E eu vou deixar esse tempo aí na tela. Na verdade, eu vou mandar esse arquivo para vocês terem uma ideia, né? Porque se a gente pega aqui o conteúdo de matemática, boa parte dele vai estar baseado em interpretação, que a gente vai estar falando de gráficos, tabelas, imagens, né? Tá relacionando com razão e proporção. E quando a gente fala aqui, ó, eu pego esse conteúdo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu pego esse conteúdo aqui, eu coloco estatística aqui embaixo. Né? Se eu coloco estatística aqui embaixo, eu tenho que lembrar que estatística ele está diretamente relacionado com gráficos e tabelas. Né? Então, estatística ela sai daqui de baixo, e para falar só no caso de médias e medianas, tá? Porque quando eu falo análise de estatística, estatística ela inclui gráficos, tabelas, análise de dados, tudo isso. Então, estatística ela vem aqui para cima. Só que com o conteúdo de médias e medianas, tá aqui nessa aqui. Ele cai de 1 a 2 questões por Enem, de média e mediana. Né? Mas se a gente pegar gráficos e tabelas, você tem aí muito mais. Né? Você tem essas questões aqui que são sem gráficos e tabelas, mais 6 a 8 questões que envolvem estatística. Então você tem aí um total de 7 a 10 questões. Né? Então é muita coisa, gente. Muita coisa que a gente tem aí quando a gente fala de estatística. Então esse é o primeiro conteúdo que eu quero frisar aí com vocês. Estatística. Tá? Vai cair muito na prova de vocês, sempre cai. E o próximo conteúdo vai ser o quê? Razão e proporção. Quando ele fala de escala e regra de 3. Quando eu falo de escala e regra de 3, todo mundo sabe fazer, né? Mas quando eu começo já a mostrar sobre números proporcionais, né? A proporção que eu tenho lá quando eu quero expressar uma fórmula, o pessoal tem dificuldade, né? Igual eu quero que vocês voltem aí nos capítulos depois de razão e proporção e voltem fazendo os exercícios, quando a gente entrar em revisão, tá? E voltem fazendo exercícios quando a gente tem uma descrição, que ele dá um enunciado com descrição, e pede que a gente determine a proporção entre alguns números de acordo com as informações do texto. Então ele vai falar assim, fulano é proporcional ao quadrado do ataque dividido pelo inverso da defesa, né? Então você vai ter lá uma expressão que vai te dar essa relação de proporção, certo? Então é muito importante a gente saber tirar as informações do texto e colocar isso em proporção. Depois a gente entra aqui em matemática comercial e financeira, que vai entrar as questões de porcentagem e juros, né? Se a gente estiver falando de juros simples e porcentagem, a gente entra aqui também em razão e proporção, né? E quando a gente estiver falando de juros, aqueles conceitos de capitalização e descapitalização, tá? É muito importante. Olha só, tá nos assuntos mais cobrados do Enem. Beleza, então, ó, vou marcar aqui os conteúdos mais relevantes. Aí você fala, Juan, a estatística é tão relevante assim, ele está lá embaixo? Sim, estatística é relevante porque ele está junto com isso aqui, ó, junto com gráficos e tabelas. Beleza. Depois eu tenho aqui, ó, razão e proporção. Razão e proporção muito importante que ele vai me dar aí. Escala, regra de 3, e eu consigo calcular a porcentagem com regra de 3, não é isso? Se eu lembrar dos conceitos aí de matemática financeira que eu já utilizo, eu vou ter aqui, ó, as questões de juros com os conceitos de capitalização e descapitalização. Depois,
Eu tenho conjuntos numéricos, né, que vai falar aí sobre números naturais, reais, um número que é maior que o outro ou menor. Essa relação entre números, eu preciso entender isso, essa relação entre conjuntos, quem pertence a quem, né? Depois eu tenho geometria plana e geometria espacial, eu coloco isso em um pacote também. Geometria plana, quando eu coloco aqui de 5 a 10 questões, ela vai utilizar conceitos, tá? Geometria plana utiliza conceitos de escala, tá? Ou seja, utiliza conceitos de razão e proporção. Então, está intimamente ligado, gente. Então, quando a gente pensa aí, ó, isso aqui, matemática financeira, está ligado com razão e proporção, geometria plana está ligado com razão e proporção. Quando eu venho para a geometria espacial, que é essa parte que a gente está vendo aí de prismas, pirâmides, ela também está ligado à proporção, só que eu preciso saber o quê? Eu preciso saber as fórmulas, né? Ou seja, quando eu entro em geometria plana, eu preciso saber as fórmulas de área de triângulo, quadrado, losango, trapézio, círculo, né? A área da coroa. Eu preciso saber várias formas de área. Então, é isso que acrescenta aqui na geometria plana, né? Só que todos esses conceitos, eles já abordam razão e proporção. Quando eu pego geometria espacial, ele relaciona aí geometria espacial, que é as fórmulas de área dos poliedros, né, o volume dos poliedros, com relação a razão e proporção também, tá? E a interpretação aí, que às vezes me dá em gráficos e tabelas, né, que ele me dá as medidas e pede aí para analisar qual seria a melhor opção. Depois a gente tem aí funções, tá? Funções de primeiro e segundo grau, e também aqui entre as funções, no caso, exponencial e logaritma. Funções de primeiro e segundo grau é meio difícil de acontecer, tá? Segundo grau é um pouquinho mais difícil de acontecer. É mais comum cair de primeiro grau, que dá para você fazer com razão e proporção. E aqui entre as funções, que é exponencial e logaritma, também ela entra nesse pacote aqui, tá? E a gente tem o conteúdo de probabilidade. Normalmente é de 1 a 3 questões, que a gente ainda vai estudar probabilidades. E o conteúdo de probabilidade ele está relacionado com o conteúdo de análise combinatória. Tá? Vou até marcar aqui. Ó. Os conteúdos que eles estão intimamente relacionados, eu estou marcando aqui para vocês com esses quadradinhos. Então, ó, esses conteúdos que estão em azul, eles estão intimamente ligados, gente. Intimamente ligados. É muito importante aí vocês entenderem os conteúdos que mais caem. Então, você pega lá, sistema cartesiano e ponto, cai uma questão. Então, você pegar aí no final das contas, você vai ter uma questão lá de matrizes, né? Uma questão de sistemas cartesianos, pontos, distância entre retas, que ele vai colocar todos os conceitos na mesma questão. E quando, na verdade, boa parte das questões ela vai estar concentrada nesses 3 tópicos aqui, ó. Nesses 4 tópicos aqui em cima. Tá? Que vai ser gráficos e tabelas, que está relacionado com estatística, razão e proporção, que vai estar relacionado com matemática financeira, geometria plana, geometria espacial e análise combinatória com probabilidade. Tá? Só que, além do conteúdo, é importante a gente saber como que vai ser cobrado. Gente, me dá um feedback aí sobre a hora, tá bom? Não, tem aqui. 9h37, beleza. Olha só, como é cobrado? Eu tenho aqui as habilidades que eu tenho na minha matriz de matemática. É bom vocês darem uma olhada nas habilidades e competências, porque, olha só, todas as habilidades elas vão estar relacionadas com situações problemas, né? Então nada vai te pedir para calcular direto. Por isso que toda prova que eu dou aí é interpretativa para que vocês consigam extrair do texto as informações, né? Então ele fala assim, ó, resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Essa aqui é a habilidade básica, né? Não precisa nem ler isso aqui. Resolver situações, problemas que envolvam conhecimentos geométricos de espaço e forma. Então ele está falando assim, ó, o que seria uma situação problema? Ele está falando que ele vai ter uma área lá e ele quer colocar cerâmica nessa área. Ou então que ele tem uma área lá no terreno, ele quer cercar esse terreno. Quanto que ele vai utilizar de cercado, se ele tem um determinado, ele quer uma área máxima. Né? Se eu quero a área máxima, eu já posso pensar em uma função quadrática. Né? E a área máxima vai se aproximar de um quadrado. Né? Sempre a área máxima vai se aproximar quando eu tiver as duas medidas iguais, comprimento e largura. Né?
Então, eu começo a utilizar conceitos que eu estou carregando aqui do conteúdo para as habilidades. Isso é importante, essa é a parte importante, né? Quando eu quero expressar determinado volume, né? Eu sei calcular o volume, só que eu sei pegar uma caixa d'água lá, calcular a altura de líquido que vai para ser distribuído, para calcular a pressão, por exemplo, numa saída de água, né? E como é que eu calculo pressão? Né? Você não pega lá da física os conceitos de pressão? Que vai depender da altura, né? Esses conceitos que vocês estudam no geral, né? Utilizar informações de tabelas em gráficos para fazer inferências, ou seja, você quer analisar quem é maior, quem é menor, né? Quem tem o maior valor, né? Ou quem tem o menor, qual o valor médio, né? Quem está desviando mais da tendência central, né? Tudo aquilo que eu falei em estatística com vocês, né? Por exemplo, às vezes um número tem uma maior média, só que ele tem um maior desvio padrão. Até que ponto isso é bom, né? Eu conseguia fazer essas inferências através de gráficos e tabelas, de quanto que aumentou percentualmente de um mês para o outro lá determinado ativo, né? Então tudo isso, gente, é fazer inferências utilizando gráficos e tabelas. Resolver situações, aqui, habilidade 28, resolver situações, problemas que envolvam conhecimentos estatísticos e probabilidade, né? Se a probabilidade, se eu pegar lá dos conceitos que a gente viu ano passado, né, que a gente estudava com a gente, é os números de casos favoráveis dividido pelos números de casos possíveis, então eu vou conseguir entender quais são os casos possíveis, a partir de quê? Do uso da matéria de combinatória, né? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena, como é que eu faço? Né? Eu tenho que saber quais são todos os jogos possíveis de ganhar na Mega Sena. Eu vou fazer um jogo, né? E o número de jogos possíveis para a Mega Sena são 50 milhões e 63.850. Então, ou seja, minha probabilidade é esse valor aí, que dá assim, 1,99 vezes 10 elevado a menos 8. Ou seja, 1,99 vezes 10 elevado a menos 6%. Tem uma probabilidade bem pequena de ganhar na Mega Sena. Então, eu sei inferir isso. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento aí de que eu preciso ter o total e eu tenho conhecimento de quantos jogos eu vou fazer. Ah, se eu dobrar meu número de jogos, suas chances de ganhar na Mega Sena dobra. É basicamente isso. Habilidade 21. Resolver situação problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Ou seja, além de eu ler e interpretar, eu preciso saber montar minha equação e resolver esse sistema de equação, né? Porque quando eu resolver esse sistema de equação, eu vou mostrar que além da habilidade que eu consigo ler e interpretar, eu consigo montar nessa modelagem, montar a equação que me descreva esse problema, né? Igual a gente fez ontem, por exemplo, no crescimento populacional lá, que dobrava a cada ter período de 12 horas. Né? A gente não fez uma modelagem matemática, ou seja, a gente fez a equação. Resolver situações, problemas que envolvendo a variação de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então essas aqui, gente, são as habilidades mais cobradas no Enem. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nas habilidades para ver nas habilidades qual que você tem mais dificuldade. Vai marcando assim e aí você começa a treinar as habilidades, porque o Enem ele é baseado em habilidades e competências, né? E é cobrado dessa maneira. Então, a gente tem aqui os conteúdos que são mais cobrados e a gente tem como é cobrado esses conteúdos nas habilidades, né? Falando sobre TRI, o que seria TRI para vocês? A questão seria assim, você tem lá questões com dificuldade baixa, média e alta, né? E sua nota não depende somente do número de acertos, né? Por exemplo, é como se cada questão tivesse uma nota específica, que as questões de dificuldade menor têm uma nota mais alta e as questões de dificuldade maior têm uma nota mais baixa. Por exemplo, né, isso aqui é basicamente uma proposta de diminuir o chute, né? Ou seja, porque a pessoa errou uma questão fácil e errou uma questão difícil. Eu, tecnicamente, eu não sou totalmente a favor da TRI, gente, porque acho que existe os conceitos de falta de atenção, que você acaba errando, né?
nas questões fáceis e você sabe o conteúdo que tecnicamente é considerado difícil, porque você estudou melhor, estava com mais atenção naquela questão, estava em um momento melhor e acertou. Né? Então, não sou totalmente a favor, mas é assim que funciona. Por exemplo, esse aluno aqui, ele acertou 22, né? Todos eles acertaram 22. Só que ele acertou todas as dificuldades mais fácil e acertou metade das médias, logo a nota dele foi a mais alta. Por quê? Indica que ele tem um comportamento coerente, porque ele sabe as questões com dificuldade baixa e uma parte das médias, né? Esse cara, ele já errou algumas fáceis, errou algumas médias e acertou algumas difíceis, né? Então isso aqui já mostra que ele tá um comportamento razoavelmente, significa, eu acho que ele colou não, né? Então, tipo assim, ele não chutou, né? É basicamente isso. Ou se chutou, chutou pouco. Já uma pessoa que acerta boa parte das médias e erra boa parte das fáceis, por mais que tenha acertado o mesmo número de questões, ele tem uma nota menor por ter um comportamento incoerente, né? Porque ele fala assim, errou todas as fáceis, vai me acertar a questão média e difícil? Né? Que cara é esse? O que ele estava fazendo? Né? E esse aqui seria o pior caso, onde você erra todas as questões difíceis, erra todas as questões fáceis, boa parte das médias e acerta as questões com uma dificuldade maior e difícil. Mas se você pensar assim, Juan, então se eu ver uma questão difícil eu vou errar? Não, gente, não significa que acertar uma questão difícil vai diminuir sua nota, não, tá? Aí, pô, fica com isso na cabeça. Pelo amor de Deus. Você acertar uma questão difícil significa que você está acertando uma questão que a maioria das pessoas errou. Não significa que sua nota vai diminuir. Sua nota vai aumentar, só não vai aumentar tanto quanto deveria, certo? Ou seja, se você acertou lá uma questão fácil, se você tiver entre uma questão fácil e uma questão difícil, acertar fácil é melhor. Por quê? Porque ela vai valer tecnicamente mais pontos. Mas se você tem a possibilidade de acertar as duas, a fácil e a difícil, você acha que você vai ficar com menos pontos de quem acertou só a fácil? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Então, o que a gente tem? A gente tem que buscar acertar a maioria das questões, independente se são fáceis, médias e difíceis. A gente tem como rastrear isso na hora da prova, tá? Então, a estratégia que eu defino é a seguinte: acertar as questões fáceis, né? Então, a gente vai lá, na hora de fazer a prova. Juan, eu começo fazendo a prova pela área de matemática. Por quê? Porque quando eu falo da parte da prova do dia 2, tá? Porque a parte de matemática é a parte que eu tenho mais facilidade, né? Então, eu primeiro vou fazer matemática com as questões fáceis. Então, eu vou lá nas questões fáceis de matemática e vou fazer isso. Depois, eu consigo, gente, identificar, fazer a questão fácil de cara, né? Depois, as questões que exigem muita conta, ou eu sei como faz e vai exigir muito tempo, o que eu faço? Eu marco, faço uma bolinha, faço uma exclamação para fazer ela depois. E as questões difíceis, né, aquela questão que eu não sei fazer, ou aquela questão que eu vou ter que ler uma, duas, três, quatro vezes para poder tentar entender o enunciado, eu coloco ela como interrogação, né? Ou seja, eu li uma vez, eu fiquei assim, o que tem que fazer? Essa questão eu já coloco como interrogação. Por quê? Nas questões fáceis é muito de cara que você consegue fazer, né? Só daí você consegue filtrar uma boa parte das questões. Quando você faz aqui, né, se fazer as questões fáceis, folheando toda a prova, tá? Do início para o final, ou do final para o início, dependente de como você gosta de fazer. Você vai achar aí, gente, em média, de 15 a 20, 25 questões fáceis, tá? De 15 a 20, 25 questões fáceis. Por que você vai achar tudo isso? Porque a prova é uma prova muito extensa, tá? Poucas questões são difíceis. Você vai achar aí umas 7 questões, no máximo 7 as 5 questões que são difíceis, sabe, um nível mais elevado. O restante são fáceis e médias. A prova do Enem, ela vence o candidato pelo cansaço, né? Ela vence o candidato pelo cansaço. Porque a pessoa já vai para a primeira prova, né? Vai lá, biologia, física e química, faz primeiro aquela prova, parte toda. Quando chega na matemática, já está exausto, né? A prova basicamente que vale mais pontos, ele já está exausto e acaba se ferrando na prova. Por quê? Porque não definiu uma estratégia. Então, Juan,
eu vou para a prova de matemática porque, além da prova valer mais pontos do que a prova de ciência da natureza, é um conteúdo que, tecnicamente, é menor do que os outros 3, né? Para valer a mesma quantidade de pontos e vai me dar mais pontos. Então, eu vou lá, faço as questões fáceis, marco as questões médias para fazer depois e finalizo as questões difíceis. Folio todas as 45 questões. Depois que eu fiz isso, eu posso fazer as questões médias, certo? Ou seja, aquelas questões que vão me demandar mais tempo. Pronto, terminei as questões médias, sabe o que eu vou fazer? Vou para a prova de natureza, né? Então, vou lá fazer química, física e biologia, vou fazer a mesma coisa, vou buscar as questões fáceis, depois que eu fiz as questões fáceis, marco as médias, depois que eu marquei as médias, eu já sinalizo as difíceis e faço as médias. Beleza. Vocês vão ver, gente, que vai sobrar tempo. Fiz as fáceis, fiz e consegui fazer as médias, o que eu faço com as difíceis? Vou chutar? Não. Agora eu vou ficar até o final da prova para fazer as questões difíceis. Então agora é a hora, sabe? Agora é a hora que você vai gastar tempo, você já está tranquilo, seu gabarito já está marcado, aí sim você vai para a questão difícil, tá? Eu não sei se alguém já tinha desenvolvido alguma estratégia de fazer prova, mas essa é a estratégia que eu faço nas minhas provas, tá? Então eu faço aqui. Primeiro faço as fáceis de matemática, depois eu vou para as fáceis de física, biologia e química, e depois eu posso definir, por exemplo, né? Primeiro eu vou para a prova de matemática, depois eu vou para a prova de ciências da natureza, as questões fáceis na ordem que vier, certo? Então, eu faço nessa ordem. Prova de matemática fácil e média, né, que é mais ponto, não quero ficar cansado na prova de matemática. Depois vou para a prova de ciências da natureza, onde eu vou aí conseguir ver as questões fáceis e médias. Depois eu decido o que eu faço com as difíceis. Beleza? Então, estão perguntando, então, tem que fazer todo o conteúdo da prova de matemática primeiro, né? Se eu cheguei ao final da prova sem resolver algumas questões, devo deixar em branco, não sei, gente, nunca deixar em branco, tá? Sempre marcar no gabarito, nunca deixar em branco. E devo marcar no gabarito somente no final do tempo? Eu não faço isso. O que eu faço? Eu resolvi uma questão na prova, eu marco ela no gabarito. Porque se a questão é fácil, eu tenho certeza que eu não vou precisar revisar aquela questão. Então, eu marquei na prova, marco no gabarito enquanto eu vou fazendo a prova. E isso eu consigo economizar muito tempo, gente, muito tempo. Vamos falar um pouquinho sobre controle emocional, né? Que eu tenho que ter autoconhecimento, eu saber quais são as minhas dificuldades, saber quais são os meus pontos fortes, né? Eu tenho que saber quais são as minhas fraquezas e quais são os meus pontos fortes. Com isso, eu tenho que fazer o quê? Treino, né? Treino, então eu tenho que ir lá no simulado e encarar como se o simulado fosse real, né? Como se fosse lá fazer a prova e encarar o simulado como se fosse real. Você pode fazer o quê? No treinamento, você pega as questões da sessão Enem, ou então pega uma prova do Enem antiga, e você coloca aí, em média, 3 minutos para questão. Então você pega lá 10 questões. Então você marca aí o tempo de meia hora e começa a fazer. Deixa o cronômetro virado para baixo, tá? Deixa o cronômetro virado para baixo. E começa a fazer essas questões. Em um ambiente calmo, tranquilo. Depois que você fizer, você olha quanto tempo você conseguiu cumprir aí essas questões aí, se faltou tempo, se não faltou tempo, como é que foi aí seu jogo aí nessa brincadeira, tá? Então, isso que é importante. A hora de errar, gente, é agora. Não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de mandar aí no chat qualquer coisa. Por quê? A gente está aqui agora para errar. Porque na hora da prova a gente está no jogo, né? É igual que ela fala, treino é treino, jogo é jogo. Tem a parte que a gente tem que ter o controle emocional para entender que chegar tranquilo na hora da prova, sabe? Você fala, não, eu treinei tanto, na hora do jogo eu vou estar mais tranquilo. Claro que não é igual um jogo de futebol, que tem outros fatores envolvendo qualquer outro tipo de jogo, mas é algo tecnicamente que trabalha na mesma área, tá? E o mais importante é aprender com os erros, tá? Não adianta você errar uma questão, errar 2 vezes, errar 3 vezes e não aprender nada com aquilo, né? Se você errou, se demandou muito tempo, vê o que você pode fazer para melhorar esse erro, para acertar nesse ponto forte, né? Se bateu nervosismo durante a prova, o que você faz? Vá beber uma água, vai respirar,
Respira profundo, solta pela boca, por quê? Você puxa, solta pela boca para poder oxigenar o cérebro. Gente, o cérebro precisa de glicose, certo? E oxigênio. Se faltar oxigenação ou se faltar glicose, você não consegue pensar direito, né? Então é importante você ter oxigênio, respirar fundo e manter a tranquilidade, né? Aí quantas horas são? Tá acabando. Então o pessoal fica falando sobre foco e procrastinação, né? Então o foco, ninguém nasce com foco, gente. Ninguém nasce com foco. Foco ele se constrói, tá? Então foco é uma escolha e procrastinação também é uma escolha, né? Então, se você está lá com o celular durante o momento que você estuda, conversando com os colegas, você fez a escolha de estar com o celular. Então, a gente sabe que foco é uma escolha. Se você sentar ali, dedicar um tempo, falar que vai dar seu melhor, duvido que você não consiga, tá? Então, ó, não deixe o celular te avisar que você precisa dele, né? Normalmente, eu costumo colocar meu celular no silencioso, sem luz nenhuma de notificação, em outro lugar, né? Por quê? Porque quando eu tenho que fazer realmente alguma coisa, eu deixo isso de lado e venho focar naquilo que eu preciso, né? Então, evite pensar para realizar tarefas, porque normalmente é assim, ó, gente. Pensa aí comigo, todo mundo. Você está lá deitado, aí você está para ir para aula. Aí você fala, nossa, tem aula de matemática agora, primeiro horário. Fala assim, o seu subconsciente, ele está falando para você ir para aula ou para ficar na cama? Óbvio que é ficar na cama, gente. Você prefere ficar deitado ou assistir uma aula de matemática? Ficar deitado. Óbvio, debaixo da coberta, né? Mas, se você evitar pensar nisso, você levanta e vai assistir a aula de matemática, por quê? Porque você se torna aquilo como um ato ou obrigação, né? Então, se você, igual você ir para academia, você tá lá no final da noite, já passou o dia inteiro, você fala, poxa, tô pensando se eu vou para academia. Se você tá falando isso, gente, provavelmente você não vai. Por quê? Porque a coragem não vem para você ir para academia. Dificilmente vai aparecer uma coragem aí para você ir para academia. Falando sobre hábitos e metas, né? Você acha que um cara, ele fica forte assim de um dia para o outro? Um corredor, ele vai correr uma maratona de um dia para o outro, né? Um jogador de basquete, né, aqui no caso o Oscar, ele vai conseguir acertar, fazer muitos pontos em um jogo de um dia para o outro? Não, isso vai depender de quê, gente? De muito treino. Então, assim como esportes de alto rendimento, a gente tem o fisiculturismo, atletismo, tem aí o basquete, futebol, todos os outros precisa de treino, beleza? Então, só queria falar isso aqui com vocês, alimentação, sono, atividade física como fazer parte dos seus hábitos e estabelecer uma rotina, tá? Tentem se alimentar bem, bebam água, tenham uma boa noite de sono e façam o máximo possível, gente. Eu sei que em tempos de pandemia é muito difícil a gente tá aí colocando a cabeça em ordem, muita coisa, e a gente precisa relaxar, certo? Então, não estou falando para viver estudando, estou falando que você precisa regular seus horários de estudo e na hora que for estudar bem, para que você aproveite, na hora de aproveitar, aproveitar bem, né? Tem gente que vai aproveitar as coisas pensando, nossa, tinha que fazer isso e isso lá em casa. Então, não compensa, tá, gente? Depois a gente faz orientações para as questões, tá? Vou encerrar nossa aula por aqui. Estão perguntaram um monte de coisa aqui, não avisou nada, tá? Deixa eu ver todas as perguntas, gente. Desculpa pelo passar o horário aí, meu celular estava apontando outro horário. Tá, deixa eu ver. Tá, vamos lá, vou ler as perguntas aqui. Começa. Gente, nossa aula finalizou, tá bom? Quem quiser sair, fique à vontade. Eu sei que vocês têm aula daqui a pouquinho, tá? Vamos ver aqui. Então, estou planejando amanhã dar aula de educação financeira, tá bom? E justamente eles estão falando, ó, controle emocional
esse ano vai ser complicado, né? Principalmente para usar máscara, essas coisas vai ser difícil, gente. Vai ser bem mais difícil do que o normal, porque a situação tá diferente, sabe? Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que fazer disso um treino, gente. A gente tem, sabe? É difícil, sabe? Vamos dizer, estamos todos no mesmo barco. É difícil da gente se colocar no lugar e pensar realmente o que acontece, né? Por exemplo, o que que vai acontecer daqui no final do ano? A gente ninguém sabe, tá? Então, a única coisa que eu peço para vocês é que mantenham o ritmo, vamos estudando, vamos juntos. Se precisar conversar, estamos aí, manda mensagem, vamos fazer uma chamada de vídeo em grupo sem ter aula, vamos jogar Gartic, né? Eu chamava o pessoal para jogar Gartic, ninguém queria jogar comigo, né? Vou tentar mandar esses slides para vocês e depois eu vou fazer um resuminho, tá? Na folha. Estão perguntando aí se cai nada de PA e PG. Gente, PA a gente utiliza função afim ou regra de 3. PG a gente utiliza função exponencial. Então cai, mas é muito pouco, tá? Cai, mas é muito pouco. Não é tão relevante assim, você fala, nossa, é um conteúdo. Se você souber, vai ajudar? Claro, sempre ajuda. Mas, né, não é comum cair assim. Olha só, tem gente que não sabe descobrir o que é fácil e o que é difícil. Normalmente, você não vai conseguir descobrir o que é fácil e o que é difícil. Por quê? Porque o que é fácil e o que é difícil vai depender do número de acertos total, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas acertou uma questão, julga que aquela questão ela é fácil, né? Dependendo do conteúdo, das habilidades que foram cobradas, tá bom? É difícil. O que você pode fazer para reconhecer se uma questão é fácil ou difícil? É aquela questão que você tem mais facilidade, tá? No início você faz aquilo que é fácil para você, tá? No início, aquilo que é fácil para você. Então, ó, vamos lá. O pessoal tá falando, minha dificuldade é saber o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Fácil é aquela questão que você olha e sabe fazer. Aquela questão que tem gráfico lá, desenho, aquela questão assim, são as questões mais idiotas que tem, são as questões fáceis. Você vai achar umas 5, 6 dessa aí. Questão que você olha e responde. Que você olha e marca X. As questões médias são aquelas questões que exigem um pouco de conta, né? Exige montar alguma coisa, uma interpretação, algo a mais. E as questões difíceis são aquelas que, além do enunciado ser mais complexo, você vai exigir, por exemplo, uma matéria tecnicamente mais difícil. Uma matéria que não é muito cobrada. Então, essas são as questões mais difíceis, tá? Então, como é que a gente descobre isso? Treino, gente, treino. O pessoal tá falando aqui que eu roubo no Gartic, né, gente? Não tem culpa de ser bom no Gartic, tá? Culpa de vocês que são ruins. Perguntaram, tem como fazer o mesmo esquema com a matéria do Enem, só que de outras matérias. Como assim? Fazer o mesmo matéria da matéria do Enem, só que de outras matérias. No caso, você está falando com, com o que? Eu não entendi, Pedro. Fazer... Ah, tá. Química, biologia? Então, eu tenho aqui o de química e biologia. Eu posso mandar para vocês, tá? Só que hoje, né, hoje eu tô, por exemplo, eu dava aula de química, biologia e física. Então isso foi logo quando estava mais no início, quando estava me preparando tudo. Depois eu parei de me focar tanto nessas áreas, né? Então hoje eu não sei como está realmente essa prova, mas eu sei que é baseado naquilo ali, tá? Eu sei que é baseado naquilo ali. Beleza? Então, gente, ó, finalizar nossa aula aqui. Desculpa estar tomando intervalo de vocês, tá? Sorry mesmo, né? Eu acho que seria bom pegar esse papinho com vocês e depois eu não me sinto à vontade em falar, mas talvez eu poderia convidar aí, por exemplo, Silvana para falar sobre a prova de biologia, convidar aí Monique para falar da prova de química, né? Aí a gente pode fazer uma, uma coisa mais legal, sabe? Vamos ver, vamos ver. Eu posso fazer essa abordagem primeiro,
né? E eu faço, gente, Enem muito tempo, tá? Vamos fazer um crossover desse e Marvel. Beleza. Estão perguntando, gente, quando vai ser o Enem? Eu não sei quando vai ser a data do Enem, gente. Não lembro. Vai ser em janeiro, não é? Olha só, vou finalizar a nossa aula. Desculpa por estar tomando o intervalo de vocês, tá? Ó, um beijão e até a aula de amanhã. A aula de amanhã, vamos ver financeira, tá? Ó, bye, bye. Eu vou ver quando vai ser a aula do Enem, a data do Enem, e falo aqui com vocês. Falou!